Olá amigos do nosso canal, prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Meu nome é Vicel Malencar, sou professor de cálculos trabalhistas e aqui nesse canal a gente trata sobre PJ-Calc, sobre cálculos trabalhistas e sobre outras matérias relacionadas a esse assunto. Se você gostar desse vídeo, deixa o seu like aí, compartilhe nas suas redes sociais. Convido também a você conhecer o CCT, Clube do Cálculo Trabalhista, esse site que está aqui atrás de mim, que é uma comunidade em que a gente trata de cálculos trabalhistas, tem diversos cursos lá e muitas aulas, muito material para você aproveitar. Bom, nesse encontro eu quero tratar com você sobre hora extra noturna. Esse é um assunto bastante, ao passo que ele é simples, ele é complicado, né? Porque gera muita confusão. O que é a hora extra noturna? Nós sabemos que quando o empregado trabalha no horário noturno, ele tem alguns diferenciais. Primeiro, a hora é reduzida, né? Uma hora só vale 52 minutos e 30 segundos. Em segundo lugar, ele recebe um adicional noturno correspondente a 20% do valor da hora trabalhada, por cada hora trabalhada no horário noturno, que para o empregado urbano, né, nós sabemos, vai de 22 horas até as 5 da manhã. E isso gera 7 horas, com a redução vira 8 horas. Então, esses são os principais nuances as principais nuances que a gente tem com relação à hora noturna. E quando a hora é noturna, além de ser noturna, ela é extra, né? O empregado, por exemplo, ele trabalha, extrapola a jornada diária dele, chega a fazer hora extra noturna. Essa hora extra, né, deve ser paga com um acréscimo, utilizando o adicional noturno na base de cálculo dessa hora extra. Ordinariamente, a gente aprende que o cálculo dessa hora extra noturna ela é feita inserindo o adicional noturno na base de cálculo da hora extra. Então, nós temos aí um adicional de 20%, mais o adicional da hora extra de 50%. A gente multiplica esses dois índices, 1,2 vezes 1,5, e a gente tem 1,8. Essa é a forma que a gente aprendeu a fazer. Deixa eu colocar aqui na tela uma imagem para a gente compreender melhor o que eu estou falando, tá? Então aqui nós temos um empregado que, por exemplo, ele trabalhou 8 horas noturnas, né, as 8 horas noturnas, mas dessas 8 horas noturnas apenas 2 eram extras. Para a gente compreender melhor como é que funciona o cálculo da hora extra, nós temos aqui, por exemplo, um empregado que o valor da hora de trabalho dele é R$10, tá? Então, por exemplo, ele recebia 2.200, né, dividindo por 220, vai dar aí R$10 o valor de uma hora. O adicional noturno é 20% da hora normal do trabalho dele. Então, nesse caso aqui, ele trabalhou 8 horas, ele vai receber R$2 de adicional noturno por cada hora noturna que ele trabalhou. Então, a remuneração dele aí vai para R$12, que é esse subtotal aqui. Então, a hora extra noturna é calculada sobre esses R$12, né, que dá 6. Então, se a gente for ver aqui que o resultado deu R$18, ou seja, deu 1,8, tá? 1,8 que é o quê? 1,2 do adicional noturno vezes 1,5 das horas extras noturnas, né? Então, a gente tem essa conta aqui. Mas é tão simples assim? Não, por quê? Porque a gente tem que ficar muito atento que nessa conta que a gente fez aqui, a gente calculou duas verbas. A gente calculou o adicional noturno e calculou a hora extra noturna, tá? Não foi isso daqui, a gente às vezes confunde porque a gente acha que esses R$18 é só hora extra noturna, e não é. A gente está calculando aqui o adicional noturno também, duas verbas, tá? Então é tanto que alguns professores eles rejeitam esse tipo de cálculo em razão disso, você está calculando duas verbas em uma só. Então, se você tiver a mesma quantidade de horas extras noturnas e horas extras, né? Ou seja, se todas as horas noturnas forem extras, essa forma de cálculo aqui dá certo, mas lembrando que você não pode calcular o adicional noturno por fora, tá? Que já está incluído o adicional noturno nessa conta. É por essa razão que recomenda-se que a gente utilize o índice 1,6. Por quê? Porque nesse caso aqui, porque eu estou mostrando para você, como é que a gente vai fazer? A maneira mais adequada da gente fazer.
calcular as horas, o adicional noturno de todas as horas noturnas trabalhadas, né, considerando nesse exemplo aqui o valor de R$2, né, vezes a quantidade de horas noturnas que ele trabalhou no mês, tá? E calcular as horas extras noturnas separado, descontando esse 0,20 que você já calculou aqui em cima, tá? Esses R$8 aqui, essas 8 horas, aliás, você já calculou o adicional noturno à parte. Você calcula ele lá no PJ Cálculo, você faz uma verba adicional noturno, tá? E calcula ela à parte. E quando você for calcular as horas extras noturnas, você vai utilizar o multiplicador 1,6. E você vai inserir essas horas, esse adicional noturno na base de cálculo das horas extras? Não, porque você já está utilizando o adicional noturno na base de cálculo. Agora você não está calculando a verba novamente, porque quando você utiliza o multiplicador 1,8, você está calculando o adicional noturno e mais a hora extra noturna. Então, qual é a forma recomendada? Eu faço o cálculo do adicional noturno à parte, numa verba, e nas horas extras noturnas você vai usar o multiplicador 1,6. Se as horas extras forem, por exemplo, 60%, né, isso aí vai alterar, né, porque aí você vai ter que pegar, por exemplo, 1,6 vezes 0 vezes 1,2, vai dar aí 3,2, salvo engano, né? E aí você vai fazer essa compensação sempre, tá? Ou seja, você vai calcular o adicional noturno, depois você calcula as horas extras noturnas usando o multiplicador 1,6. Por que a gente deve fazer assim também? Porque se você utilizar o multiplicador 1,8 aqui, você vai estar incidindo em bis e ida. Você vai estar calculando o adicional de noturno 2 vezes, tá? Outra coisa também é se você inserir do jeito que está aqui, você usar o multiplicador 1,5 mesmo, normal, e você colocar esse adicional noturno na base de cálculo. Você vai estar inserindo o adicional noturno de todas as horas noturnas na base de cálculo de só 2 horas noturnas. Então isso vai dar problema também, porque essa seria uma outra metodologia. Você pegar o valor das horas, o valor do adicional noturno e incluir na base de cálculo das horas extras noturnas, mas lembrando que aquele valor das horas do adicional noturno contempla todas as horas trabalhadas à noite, e as horas extras só são, nesse caso aqui, 2 horas, tá? Espero que tenha ficado claro para você isso aqui. Só para a gente clarear mais um pouquinho, vou mostrar aqui no PJ Calc como seria essa situação, tá? Eu lancei aqui um cartão de ponto, bem rapidinho. Eu lancei um cartão de ponto que o empregado trabalha de 20 às 5, de 20 horas às 5. Então, se a gente for considerar isso, salvo engano, vai dar exatamente 2 horas extras nesse caso aqui, né? Porque de 22 às 5 ele trabalha 8 horas, né? Ele completa a jornada dele de 8 horas. Então, se ele entrou às 20, ele trabalhou 2 horas, né? Sem considerar o intervalo, ele trabalhou 2 horas a mais, então ele trabalhou 2 horas extras aqui em cada um dos dias, né? Isso daqui, né, eu marquei aqui apurar horas extras noturnas, apurar horas extras noturnas e apurar horas noturnas, né? Então o adicional noturno é esse primeiro marcador, as horas noturnas são esse segundo marcador. E aqui em cima, obrigatoriamente, tem que ser jornada diária. Então eu apurei aqui esse cartão, e aqui nas verbas, como é que eu faria isso? Primeiramente, eu crio um adicional noturno, aqui, o adicional noturno 20%, e na configuração dele eu vou inserir aqui, ó, importar do cartão de ponto, todas as horas noturnas. Então eu estou calculando aqui o adicional noturno. E as horas extras noturnas, né, eu crio uma hora extra normal aqui, por exemplo, 50%, e eu altero o multiplicador dela aqui para 1,6. E aqui no cartão de ponto, né, eu coloco para importar as horas extras noturnas, tá? Essa é a maneira mais adequada para você fazer esse cálculo sem gerar bis in idem. Por quê? Porque aqui a gente está calculando o adicional noturno separado das horas extras noturnas, está considerando a regra de que o adicional noturno deve entrar na base de cálculo das horas extras sem gerar bis in idem. Se a gente usasse aqui o multiplicador 1,8, estaríamos incidindo em bis in idem, né, porque aí a gente estaria
inserindo todas as horas extras na base de cálculo, todos os adicionais noturnos na base de cálculo das horas extras, assim como também estaria errado se a gente calculasse, se a gente inserisse, botasse o multiplicador 1,5 e inserisse o adicional noturno na base de cálculo. Ok, meus amigos? Espero que tenha ajudado vocês aí. Qualquer coisa, deixe os comentários aí para a gente bater um papo. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.